Há um professor de engenharia química na minha universidade. Ele é aclamado internacionalmente, tem um laboratório muito bem sucedido, ganhou inúmeros prêmios em sua área e como professor, e escreveu um livro-texto usado por muitas universidades diferentes em seus programas de engenharia química. Enfim, ele foi pego transando com o cachorro dele do lado de fora do banheiro de um parque estadual perto da universidade. Eu não faço a menor ideia do porquê. Ele disse à polícia que fazia isso só para aliviar o estresse. Ele foi demitido da universidade, seu laboratório foi desfeito e basicamente toda a sua carreira foi jogada fora. Tudo por transar com o cachorro dele. Eu não entendo. Eu não entendo mesmo. O quê? Por quê? Eu estava convencido de que isso tinha que ser inventado, mas eu estava errado. Fica ainda pior. Temis Matsoukas, 64 anos, foi pego em imagens de câmera de segurança da floresta estadual de Hot Rock, na Pensilvânia, nu, exceto por uma máscara de esqui, uma mochila, meias e botas de trilha. Os investigadores dizem que a câmera de trilha da floresta estadual foi instalada para tentar pegar suspeitos de roubos no banheiro. Em vez de pegar pessoas roubando sacos de desinfetante para as mãos, ela pegou um homem se gravando realizando atos sexuais com um cachorro. O vencedor do American Ninja Warrior, Drew Drexel. Após anos de treinamento, competições e fracassos, ele finalmente venceu na temporada 11 e se tornou apenas a terceira pessoa a alcançar a vitória total e ganhar o prêmio de $1 milhão. Meses depois, ele foi acusado de crimes sexuais contra crianças. O processo judicial ainda está em andamento e ele pode enfrentar anos de prisão e multas enormes. E, para afirmar o óbvio, ele provavelmente nunca competirá novamente. Uau, loucura. Nunca ouvi falar disso. Eu assisti American Ninja Warrior por anos. Isso confundiu muitos fãs. Ele venceu e, na temporada seguinte, desapareceu. Ele, na verdade, competiu na temporada 12, mas eles não exibiram suas corridas. Estou assumindo que ele não venceu, senão teria sido mais difícil apagá-lo da temporada. Realmente, não molestar crianças era o obstáculo final. O diretor de um lugar onde eu trabalho enviou uma foto de pau para uma funcionária como uma tentativa desesperada. A funcionária estava em uma festa, onde ela imediatamente mostrou para outras pessoas, se perguntando o que diabos tinha acontecido. Ele tinha acesso ao número de telefone dela, mas ela nunca o havia dado voluntariamente ao diretor para qualquer interação social. Obviamente, ele vasculhou os arquivos e encontrou e achou que era uma boa ideia. A pior parte é que era uma foto do pau de outra pessoa que ele estava alegando ser o dele. Enfim, ele chegou depois do fim de semana e, após uma breve visita ao RH, saiu. A esposa dele também trabalhava lá e tinha acabado de ter um bebê. O local de trabalho é como o ensino médio, então todo mundo soube o que aconteceu cerca de 2 horas depois que ele foi escoltado para fora. Casamento e carreira acabaram na velocidade de enviar uma mensagem de texto. Indústria pequena e grande, e a notícia se espalhou rápido sobre toda a situação. Na época, o lugar onde eu trabalhava era na Califórnia, e o lugar onde isso aconteceu era na costa leste. Nem foi um ex-colega de trabalho que me contou a história, mas meu novo gerente, que nunca havia trabalhado no meu antigo lugar. Então eu perguntei a um amigo em comum, meu ex-marido, se os rumores eram verdadeiros. Ele confirmou, pois estava bem ao lado da funcionária que recebeu a mensagem e infelizmente viu com os próprios olhos. Como diabos alguém soube que não era o pau dele? O cara era um sujeito maior e a foto que ele enviou, com uma foto da perna, era de alguém muito mais em forma. O príncipe Andrew fez um bom trabalho em manter um perfil público relativamente baixo por anos após o divórcio. O trabalho que ele foi designado não exigia muito tempo na TV. Então, após as acusações de Epstein, aquela entrevista deve ter sido a coisa mais excruciante que eu já assisti. Imagino que ele saiu achando que tinha feito um bom trabalho. E, no entanto, para todos que assistiram, foi o prego no caixão dele. O assessor de RP dele disse para ele não ir, e então pediu demissão antes. Andrew é um idiota e achou que seria carregado pelo título dele. Narcisistas realmente acreditam que podem convencer a maioria das pessoas a acreditar no que eles dizem. Não ajuda que eles cresceram cercados por bajuladores bem pagos para encher o ego de sua majestade. Eu trabalhei na mesma empresa por 10 anos e tinha uma excelente reputação. Algumas coisas loucas aconteceram e todos os gerentes, exceto eu, tiveram que ser substituídos.
Minha reputação estava bem nesse ponto. Então contratamos esse cara louco que mentia e dizia coisas estranhas o tempo todo. Depois ele foi sexualmente inadequado com um cliente. Eu relatei tudo isso ao meu chefe. Esse cara louco inventou mentiras ainda maiores e mais convincentes sobre mim. Eles acreditaram nele. Eu não fiz nada que merecesse demissão, mas me transferiram para outro local. Me disseram que eu precisava me endireitar para salvar meu emprego, apesar de 10 anos de aumentos máximos, promoções e feedbacks positivos. 2 dias depois, o cara foi demitido pelo RH porque um cliente o denunciou por assédio sexual. Ninguém disse uma palavra para mim. Sem pedido de desculpas, nada. Eu pedi demissão em janeiro. Foda-se a Office Depot. Tivemos um cara em uma ligação super importante onde o chefe do meu chefe estava falando, e algum cara sai do mudo na frente de 300 pessoas e diz: "Não entendo por que temos que estar nessas chamadas idiotas. Elas são todas só falação do cu mesmo. Elas estão só aqui para dizer, olha." E cortou lá em cima. O cara que estava falando diz: "Darien, cara que estava falando mal, termine essa frase para nós. O que você tem a dizer?" Silêncio. "Vamos, Darien, não seja tímido." Mais silêncio. Ok, continuando. Meu amigo desmutou o telefone uma vez durante uma ligação nacional de vendas. Todo mundo ouviu ele pedindo um hot dog, e então o grande chefe refletiu que era por isso que ele estava comendo hot dogs no almoço e não ganhando muito dinheiro. Ele acabou se alistando no exército. O diretor de ajuda financeira na faculdade onde eu trabalhava postou um anúncio no Craigslist oferecendo bolsa de estudos em troca de sexo. Quando ele chegou ao apartamento, era a polícia que estava esperando. A esposa dele trabalhava naquela faculdade também. Ela estava grávida e eles tinham outras crianças pequenas. História diferente, mesma faculdade. Um professor alugou um quarto para um ex-aluno e foi pego colocando uma câmera no chuveiro do cara. 2 acusações contra ele porque o cara tomou banho com a namorada. Mas no ponto em que a polícia se envolveu, o cara não havia cometido um crime. Estou assumindo que o crime potencial era dar uma bolsa fraudulentamente. Se não, meu cérebro precisa de um chute na bunda. Na verdade, acusações de felonia por mau uso de fundos da faculdade e solicitação de prostituição. Eles criaram uma conta de estudante falsa e ele deu o dinheiro para eles. Edit. Esqueci que também havia acusações de roubo, suborno e uso de computador para fraude. North Idaho College. Minha esposa e eu fomos lá. Sim, minha mãe administrou uma creche por quase 20 anos ou mais. Era um negócio dela que ela construiu. Não só eu frequentei, foi meu primeiro emprego de verdade, e eu me apaixonei por cuidados infantis por causa disso. Éramos muito acomodadores, não éramos muito rígidos. Nosso objetivo não era fazer uma criança de 3 anos ler no nível de 4º ano, mas dar aos pais o que eles precisavam, garantindo que as crianças estivessem seguras e bem cuidadas, ajudando com treinamento para o banheiro e desmame e tal. Tínhamos uma lista de espera tão longa, mas ainda assim encontrávamos uma forma de pegar as crianças que realmente precisavam de cuidados. Minha mãe vendeu para uma rede maior de creches quando se aposentou. Eles fizeram um monte de mudanças. Fizeram um monte de promessas de que as crianças estariam lendo, treinadas no banheiro aos 2 ou 3 anos, anjinhos perfeitos. Toda criança é diferente. Sabe por que toda criança era treinada no banheiro aos 3? Porque se não fossem, eram expulsas. Sem itens de conforto na hora da soneca porque estavam fazendo pequenos adultos em vez de bebês. Levou cerca de 6 meses e a lista de espera deles era 0. Eles estavam oferecendo incentivos para inscrever sua criança. Eles podiam contratar trabalhadores. Acho que diminuiu, mas eventualmente fechou. Um ministro na minha cidade natal morreu de asfixia autoerótica. Sua congregação nem realizou um serviço para ele. Sua família desapareceu e em uma semana era como se ele nunca tivesse existido. Isso é meio triste. De todas as tendências sexuais problemáticas que pastores e padres são conhecidos por terem, essa parece tão inofensiva. Bem, não inofensiva, suponho. Isso me lembra daquele cara que vendeu sua velha caminhonete da empresa para um revendedor de carros usados e acabou vendo ela nas notícias com alguns terroristas no Oriente Médio dirigindo. Armas montadas e tudo com o negócio dele e o nome pintado na lateral. Ótima publicidade. Ele foi forçado a fechar a loja depois por causa da má reputação. Triste quando você pensa nisso, já que ele não merecia, mas ótimo exemplo.
Se eu me lembro corretamente, era a Mark I Plumbing do Texas. Eu realmente senti pena daquele cara. Ele deveria ter processado o revendedor, já que remover os logos seria a responsabilidade deles. A repercussão sobre Will Smith pelo tapa. As atitudes dele e da Jada inteira são bem malucas e aquele tapa só selou. Eu não acho que eles percebem o quão pretensiosos eles parecem. Toda aquela coisa da mesa vermelha é cringe. Meu pai cresceu acreditando que era um homem honesto, trabalhador e leal. Embora ele fosse absolutamente um homem trabalhador, descobrir aos 21 anos que ele tinha outra casa, mulher e criança a 20 minutos de distância que ele visitava em suas frequentes viagens de negócios, dissipou a noção de que ele era honesto e leal. E a outra mulher sabia que ele tinha outra família? Ela sabia. Eu acho que ela é tão ruim quanto ele era. Em outra vida, eu faria um estudo, escreveria um livro, ou faria um documentário sobre homens que têm duas famílias separadas. Não só homens que traem, mas homens que têm duas famílias separadas. De todos os comportamentos fodidos, esse me fascina sem fim. Eu conheci um cara cujo pai advogado tinha uma família a poucos quilômetros de distância. Todo mundo descobriu depois que ele caiu morto no escritório. O marido da colega de faculdade da minha esposa, piloto de avião, tinha uma família em outra cidade. Sinto muito pelo que você passou e possivelmente continua lidando. Como diabos eles têm tempo? O tempo não é o desafio tanto quanto a manutenção e a estrutura. Um profissional bem-sucedido, advogado, banqueiro, piloto de avião, pode ter uma mãe que fica em casa e cuida das tarefas domésticas. Estou interessado em construir vidas separadas e impedir que elas descubram nomes nas contas, cartões de crédito, círculo social, etc. Também, como você ajuda, cria e presumivelmente ama seus filhos sabendo que tem outros filhos em outro lugar? Uma grande organização governamental onde eu trabalhava adicionou outra organização relacionada ao seu portfólio. Então, o máximo de pessoas possível de ambas as organizações se reuniram no saguão do prédio, 3.000 pessoas talvez, enquanto o chefe falava sobre as sinergias dos dois grupos, faz sentido, etc, etc. Havia câmeras de notícias nacionais e tudo. Era um grande negócio politicamente aqui. A câmera põe para a multidão e pega um cara em uma das passarelas no terceiro andar fazendo dedos de metralhadora e fingindo atirar em milhares de trabalhadores governamentais abaixo. Chamem-no de ex-gerente médio. Que tal aquela senhora que tuitou algo racista logo antes de um voo e no momento em que pousou, ela foi cancelada e demitida do seu cargo executivo? Isso levou 5 segundos, não 5 minutos. Tem que ser um recorde. Edit. Aqui está o link. Ela é frequentemente usada como exemplo de cultura do cancelamento fora de controle, mas as pessoas esquecem qual era o emprego dela. O emprego dela era literalmente publicidade para a empresa. E esse é o último emprego onde você quer se envergonhar publicamente e envergonhar seu empregador. Meu ex-chefe na política, que era hugely respeitado dentro do partido dele e um alcoólatra em recuperação secretamente, ficou tão bravo com o partido oposto vencendo a eleição que ele caiu do vagão. E então, bêbado, enviou um e-mail para o que seria seu novo chefe, chamando-o de Irmã Mormon Fodedora. Ele foi demitido e entrou em uma bebedeira por algum tempo depois disso. Acabou tendo que deixar a área e se mudar para a costa leste para conseguir trabalho. Eu trabalhava para uma ONG de ajuda humanitária. Minha antiga chefe era a mulher mais doce, mais saudável, super cristã que eu já conheci. Um ano depois que eu saí daquele emprego em 2013, li um artigo sobre como ela sequestrou 2 crianças de um evento que ela trabalhou porque achava que o pai era um satanista ou algo assim. Ele era um ateu. Eu nunca teria imaginado ela como esse tipo de cristã. Havia uma influenciadora de mídia social, não sei o nome dela, que estava indo bem promovendo sua marca de fitness. Ela estava até trabalhando em acordos com empresas como Under Armour e Nike. Não lembro as marcas exatas, mas definitivamente as grandes. Ela estava prestes a entrar na faixa de renda de milhões de dólares até uma única postagem. Ela mostrou uma foto dela e da família comendo tacos com a legenda: "Sentimos falta do Taco Tuesday, então estamos tendo o termo racista para mexicanos que começa com Barbecue Wednesday." Instantaneamente cancelada por praticamente todo mundo e com razão. Acordos de marca encerrados imediatamente. Seguidores saíram em massa. Basicamente matou a carreira dela em uma única postagem. Rudy Giuliani,
O prefeito da América e herói do 11 de setembro, para cabelo pingando, bêbado enlouquecido. É realmente difícil explicar para alguém que não estava vivo na época como ele era visto pelo país. Eu consigo me lembrar dele em conferências de imprensa e coisas da época e agora. Ele é uma pessoa insana, viciada em drogas com maquiagem de merda. Joe Paterno era um treinador de futebol universitário amado, e então veio à tona que ele ajudou a encobrir um pedófilo. Ele serviu meninos para aquele homem. O pai do meu amigo era o assistente social que quebrou esse caso. Ninguém consegue acreditar que Paterno não queimou também. Eu sei que isso já foi dito antes, mas a entrevista embaraçosa na Fox entre Jesse Waters e um moderador do Anti-Work, aquela palhaçada fez com que toda a equipe de mods do Sub fosse substituída, mas não antes de eles tentarem defender o idiota. Admitiram que haviam ido a público para outras publicações também, incluindo várias no ZEUA, assim como Der Spiegel, e tentaram deletar e branquear o Sub inteiro, deletando qualquer um que quisesse falar sobre isso, até ficar claro que isso só estava irritando todo mundo mais. Era um Sub fundado por anarcocomunistas, mas havia se tornado um Sub onde as pessoas iam desabafar sobre empregadores abusivos. Os anarcocomunistas achavam que tinham milhões de espíritos afins em vez de só um monte de pessoas cansadas da situação trabalhista na América e outros lugares e procurando uma comunidade para pertencer. A ideia de que pessoas que vinham lá para ficar bravas por serem forçadas a trabalhar 120 horas por semana, serem representadas por um passeador de cães de meio período que dizia que 10 horas era demais, era intolerável, e a rebelião começou. Ironicamente, um dos melhores exemplos de ação coletiva em massa no Reddit. Agora, o Sub parece atender principalmente trabalhadores estressados e pessoas vindo contar suas histórias de abuso e sucesso em combater o abuso. Acho que é um Sub melhor agora do que era antes de tudo isso acontecer. Um cara com quem eu trabalhava tinha 30 anos na nossa profissão. Outras pessoas de outras empresas ligavam para ele pedindo conselhos. Ele era um mestre no ofício dele e era simpático como o Ned Flanders. Ele foi demitido por baixar pornografia infantil no computador do trabalho. Muito dela ao longo de alguns meses. Mesmo depois de demitido, a maioria das pessoas assumiu que ele havia sido pego usando materiais da empresa para ajudar no trabalho de serviço na igreja dele, ou talvez, no pior caso, fumando maconha. Ele ainda tinha uma década antes de se aposentar, e acho que não trabalhou nessa década. Eu tive uma experiência similar. Trabalhei em um escritório governamental supervisionado por um chefe de polícia aposentado. Ele era bem conhecido e altamente respeitado. Estava nos seus 60 anos iniciais quando eu trabalhei para ele. Ele era meio espertinho, eu achava, e não sabia nada sobre o trabalho que eu fazia. Despachante de 911, já que ele conseguiu o emprego pelo velho clube dos meninos, mas nada na minha interação com ele me fez pensar que ele era quem se revelou ser. Ele foi investigado e demitido por baixar pornografia infantil no computador fornecido pelo governo. Isso foi há mais de 20 anos, e pelo que sei, o cara ainda está na prisão. Se eu me lembro corretamente, era uma ofensa federal, então sem liberdade condicional possível. Havia um certo pastor na minha cidade que era secretamente o escroto mais maligno imaginável. Ele estava em reabilitação pelo alcoolismo grave dele, e praticamente no momento em que saiu, ele queria vingança. A esposa dele o deixou e se mudou. Então ele dirigiu até Maine para se vingar. A ex e o filho deles não estavam em casa, mas a filha dele estava visitando na época. Ele a matou e então se matou. A filha dele era alguém que eu conhecia da escola, então ainda me assombra pensar no que aconteceu com ela. Também se descobriu que a primeira esposa desse cara caiu de um penhasco quando estava grávida do filho dele. Tenho certeza de que ele a matou também. Espera, isso é um caso famoso? Só localmente, ganhou alguma atenção na notícia na época. Meu ex-padrasto, ele foi de um emprego que tinha há 15 anos ou mais, com bônus mensais, almoços de 1 hora todo dia e 3 dias de folga por semana para fumar metanfetamina, acumular lixo para mexer e roubar qualquer coisa que pudesse para conseguir mais. Cara, sinto muito que você teve isso na sua vida. Agradeço, cara. Ele era honestamente o melhor cara antes de entrar nas drogas. Sabia mais sobre configuração de áudio e eletrônicos em geral do que qualquer um que eu já conheci. A metanfetamina tirou tudo dele, mas eu consigo me lembrar de quando ele era um membro produtivo e valorizado da sociedade. E isso é o que dói mais, ver um homem cair tão longe da graça só para nunca se recuperar. Última vez que eu vi,
Ele estava morando no armário da casa do traficante dele. Sim, mas de um jeito bom. Ele destruiu uma má reputação. Então meu primo é especial, o que quer dizer autista. Como tal, ele foi protegido quando criança e adolescente pela mãe, e entrou na idade adulta como um homem criança mimado e protegido, que mal conseguia funcionar socialmente e gastava dinheiro em merda idiota. Basicamente, ele era como o Christian, mas não fazia vídeos de si mesmo. Ele sumiu do radar de 90% da família quando tinha uns 23 anos, há 10 anos, e fez as coisas dele longe do resto de nós, e ninguém reclamou disso. Ouvimos sobre ele conseguindo e perdendo empregos, brigando com pessoas, usando drogas, etc. Mas acabou que só as coisas ruins se espalhavam no último Natal. Como se descobriu, ele estava limpo, sem drogas. Aquela atitude mimada e tóxica que ele tinha antigamente havia sumido, e ele estava cozinhando hambúrgueres para todo mundo no jantar de Natal da família. Estavam deliciosos. Ele aparentemente estava mantendo um emprego estável nos últimos 6 anos. Não brigava há mais ou menos esse tempo, e se refere aos anos de drogas como meus dias de maconheiro, e brinca sobre eles. Mas os 5 minutos que realmente viraram a reputação dele. Minha irmã começou a engasgar com um pedaço de hambúrguer mal mastigado. Estávamos todos conversando entre nós e não percebemos. Mas ele percebeu. Ele deixou o fogão, correu até lá, começou a bater nas costas dela com a palma da mão e a fez cuspir o grande pedaço de hambúrguer e pão não mastigado. Não percebemos que algo estava errado até o primeiro golpe. Uma vez que ela cuspiu, ele só diz casualmente: olha, aí está o seu problema. Como um mecânico notando algo errado em um motor, apontando para o pedaço. Ele nos mostrou a todos naquele dia e provou para todos nós que estávamos completamente errados sobre ele. Ou pelo menos, o que sabíamos estava severamente desatualizado e negativamente enviesado.